Oi gente, oi pessoal, meu nome é Kathleen, eu sou da equipe 1 Sala 5 e vou falar um pouco sobre a Noite na Taverna. Taverna é um barzinho que vão pessoas lá se reunir, só que é medieval. Então, todos os contos basicamente se contam com uma roda de amigos que ficam conversando e contando seus contos e suas histórias sobre si. Eu vou contar o que eu achei dos contos. Primeiramente, eu gostei muito do primeiro conto, porque eles começam a falar imortalidade da alma, né? E o que eu mais gostei nisso é que cada um tem sua filosofia. Tipo, o grupo de amigos começa a falar que a mortalidade ela começa pela reencarnação, daí o outro começa a usar a imortalidade segundo Platão, né? E começa dando essa discussão, falando sobre Deus, sobre a crença, sobre o ceticismo, né? E o epicurismo, que eu achei muito interessante essa ideia, por causa que falam que, tipo, a gente nasce, a gente morre e que os homens deveriam viver apenas os seus prazeres. Vou falar um pouco da história de Bertrand, que ele é totalmente esquisitão, vocês vão entender por quê. Mas ele parece fofo no começo, mas vocês vão entender por que ele é esquisitão. Enfim, acontece que o Bertrand é muito apaixonado, tipo, ele é muito meloso mesmo. Tipo, ele gosta de uma mulher chamada Angela. Daí, essa mulher Angela também ama muito ele. Ele começa a fazer júrias e tal. E ela fala e ele também, né? Nossa, vamos casar. Daí, tá bom, vamos casar. O pai de Bertrand fica doente. E Bertrand fala, eu tenho que viajar. E a Angela fala, tá bom. Só que ela pensou que era rápida a viagem, né? Mas o cara ficou 2 anos fora. A Angela, ela esperou meio que traiu o namorado dela e assim causou coisa e teve um filho. Ele volta aqui e viaja, né? Daí, tipo, você tá casada e com um filho, nossa. Daí, mas ainda esses dois tinham um puta fogo, sabe? Tipo, eles eram totalmente apaixonados. Daí, a Angela meio que não amava esse cara, só queria se satisfazer mesmo. Ela matou esse marido dela e o filho dela e deixou a cama cheia de sangue. Daí o Bertrand ficou meio aterrorizado, mas não tanto, né? Porque daí os dois fugiram. Daí depois Angela e Bertrand, eles se separam. Daí o Bertrand, famoso comedor de casados, pegador, acaba indo num navio. E tem o capitão, tem a mulher do capitão, tem ele, tem uns caras lá. Ele fica lá escrevendo os poemas dele, aí ele fica lá com a esposa do capitão. Ela atrai o capitão, tipo, ela vai lá, nossa, Bertrand, uau. E os dois fazem haha, nheco. Passou tipo uns dias, o barco desse capitão, ele foi atacado por uns piratas, né? Morreu uns caras lá do barco, porque ficou faltando madeira. Daí os caras foram morrendo. Daí o barco se encalhou numa ilha lá, ficou só ele, né? O Bertrand, o capitão e a mulher do capitão. Daí o capitão, ele meio que entra no pau com o Bertrand, tipo, porque tava morrendo de fome lá, tava sem água, sem nada, tava tenso lá, tipo, pô, você tá numa ilha encalhado, sabe? Daí o Bertrand, ele já é um psicopata, né? Tipo, ele fica com uma. Tipo, ele namorar primeiramente é um psicopata. E ele é canibal. Daí, tipo, como o capitão tava muito mal, tipo, morrendo lá, com sede e tal, ele morreu. E Bertrand, ele comeu a carne dele. Daí, a ex-esposa do capitão, né? Ela se recusou a comer a carne pro próprio marido. Ela acabou morrendo, né? Daí uma taverneira depois encontra ele lá com o corpo do cara, acho que decepado, né? Tipo, meu Deus, e acho que aquela mulher, a esposa lá, deitada no chão morta. Isso pra mim foi horrível. E eu achei uns contos legal, assim. É uma história legal, tipo, eu gosto desse tipo de história bem de terror, bem creepy. E, bem, dou nota 9 pro livro, porque eu achei interessante.
é uma boa se você tá procurando algo pra ler, além de não ficar 5 segundos no dicionário procurando todas as palavras do mundo, porque é um livro muito difícil de ler. Tipo, fiquei muito tempo pesquisando muitas palavras. Mas a experiência foi legal. Olá, eu sou a Nicole, da equipe 1 da Sala 5, e eu vou estar apresentando sobre os capítulos 6 e 7 do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. O capítulo 6 se chama Johann, e basicamente é Johann contando sua história de como ele estava jogando bilhar com um homem chamado Arthur, e eles acabaram entrando em um conflito. Depois desse conflito, aparentemente, Johann mata Arthur e vai até seu corpo encontrando um bilhete em seu bolso. Nesse bilhete, que foi escrito por sua amada, ela o convida para um lugar, um encontro. Mas quem vai no lugar é Johann. Ele pega o anel da mão do rapaz e vai até um quarto escuro. Durante esse quarto escuro, ele tem relações com essa mulher, pois ela toca sua mão e sente o anel em seu dedo. Johann também nota que a moça era virgem. E após ter essas relações, Johann sai do quarto e percebe que há alguém o seguindo. E essa pessoa tenta matar Johann. Johann resiste e sufoca a pessoa até a morte. Depois ele pega uma lanterna e mira no rosto da pessoa, descobrindo que se tratava de ninguém mais, ninguém menos que seu próprio irmão, que estava atrás de descobrir quem é que estava tentando ter relações com sua irmã. Ou seja, o Johann acabou matando seu próprio irmão, tendo relações com sua irmã, e após contar essa história, caiu bêbado e desmaiado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o último capítulo, o capítulo 7, do Noite na Taverna, que se chama O Último Beijo de Amor. E dessa vez quem entra na taverna é Georgia, a moça que era conhecida como a Virgem, mas que se tornou prostituta, vulgo também a irmã de Johann. E ela acaba o matando por alegar que ele acabou com sua vida. E o mais chocante é que quem estava ali também, o Arnold, na verdade era Arthur, o amor de Georgia. E que após seu conflito com o Johann, ele foi salvo, mas resolveu mudar por completo. George, então, após tanto sofrimento, se suicida com um punhal em frente ao Arnold. Ou Arthur, né? Triste ao ver a sua amada morta, ele faz o mesmo e se apunhala com um punhal, caindo sobre o corpo dela. E assim acaba, tragicamente, o último capítulo do livro. Bom, o que mais me chamou a atenção nesses dois contos foram suas características, porque é bem visível que muitos desses contos, eles têm uma essência bem macabra, uma atmosfera bem nebulosa e bem noturna, e ele é lotado de reviravoltas em cada história, além desse drama no final também do último capítulo, que remete à obra Romeu e Julieta de Shakespeare, quando ambos se suicidam por não poderem ficar juntos, por serem de famílias distintas. E bom, basicamente foi a captação dessa essência dramática que me prendeu bastante e me chamou muita atenção nesses dois últimos contos. Mas eu também tive que pesquisar algumas palavras, porque o livro é lotado de palavras bem complexas. Bom, para finalizar, posso dizer que os dois últimos capítulos foram os meus favoritos. É isso. E obrigada pela atenção. Olá, boa tarde, meu nome é Gabriel Maciel, eu sou da equipe 1, Sala 5, e hoje eu vou falar sobre o livro Noite na Taverna e do que eu achei do capítulo 5. Eu achei um capítulo bem interessante, pra falar a verdade, mas não pelo fato das coisas que aconteceram nele, que foi um ato meio machista e grotesco em relação, que eu achei que essa parte no livro deixa ele bem pesado, com um tom mais adulto, que faz com que nem a maioria das pessoas não possam ler, ou pessoas de mente fraca. No mundo que a gente vive hoje, um livro desse não seria muito bem visto, e isso, de certo modo, constrói uma visão boa sobre ele. Boa tarde, eu sou o Rafael Lopes da equipe 1, Sala 5, e eu vou falar sobre o capítulo 4 do livro Noite na Taverna. O capítulo começa com Genaro falando sobre que era um aprendiz de um pintor chamado Godofredo. O Godofredo ele tinha uma esposa chamada Nausa, com 20 anos, no seu segundo casamento, e no primeiro casamento uma filha chamada Laura, com 15 anos. Então a Laura ela acaba se apaixonando pelo Genaro e acaba engravidando. E ela fala pro Genaro pedir ela em casamento, só que o Genaro não quer porque ele tá apaixonado pela Nausa. E então a Laura, ela acaba ficando doente, uma febre, e ela morre. Então o pai dela, o Godofredo, todas as noites durante um ano, ele vai pro quarto dela chorando, triste,
E até que chega um dia que Godofredo descobre tudo o que aconteceu, que o Gennaro ele era amante da filha dele e da Nausa, que era a esposa dele. Então, numa noite, os dois eles vão caminhar e chegam num penhasco, e então o Gennaro acaba caindo no penhasco por causa do Godofredo. E só que ele não morre. Então, depois de alguns dias, ele acorda, sem entender nada, e vai lá pra casa do Godofredo. E quando ele chega lá, ele vê que tinha alguém na mesa, a Nausa, morta por envenenamento, e o Godofredo também, morto, provavelmente por envenenamento com algum líquido esverdeado na boca. Eu vou contar quanto que Solfere. Solfere, ele estava passeando pela rua à noite e viu numa casa que tinha uma mulher pálida e ela estava na janela. E ele basicamente acabou se encanando pela essa mulher. E ela saiu de casa, ela estava cantando, ele ficou muito apaixonado, então ele começou a segui-la. Ela acabou indo para um cemitério. Ela tava meio que ajoelhada num túmulo, meio que soluçando. Daí o Solfere meio que acabou dormindo ali e ele ficou com uma febre horrível. Daí ele não sabia se era realidade ou não. Ele volta daqui a um ano e ele tá numa orgia lá curtindo as mulheres. Ele não acha algo que preencha o coração dele, então ele sai pra essa procura inesperada. Daí ele vai dar um rolê de noite e ele acaba indo no cemitério e vê essa mulher meio que deitada num túmulo. Aí o Solfere, ele meio que acaba estuprando ela. Ele sai correndo essa morta, com um pano por cima, depois de ter estuprado ela. Os guardas meio que perguntam, por que você tá saindo com essa morta nas costas? Aí ele fala, não, ela tá viva, olha só. Daí os caras fazem o sinal vital e ela realmente tá apresentando o sinal de vida. Daí ele leva pra casa dele, ele leva essa mulher. E lá meio que ela fica com dor, tipo, ela fica meio que gemendo assim e tal. Daí meio que dava uma dor no coração dele, tipo, ele não aguentava mais, daí ela acabou morrendo. Como ele amava muito essa mulher, daí, tipo, ele mandou fazer uma estátua de mármore dela pra nunca esquecer sobre ela. Ele acabou passando lá uns dias ainda dormindo pra relembrar dela. E depois que ele contou essa história, os amigos dele perguntaram, meu Deus, isso é um conto de verdade? Isso aconteceu mesmo com você? Daí veio um cara todo grosseiro, perguntando se quem perguntava se foi uma prostituta e tal. Daí ele mostrou como prova que era realmente real. Era tipo, sabe aqueles colares de flor? Daí ele falava assim, pra ver como é real, como meu amor é real por ela, vou esperar que esse colar, essa coroa, ela murche, assim como o crânio dela murcha. Então essa foi a história de Solfere.